Boa noite, queridas e queridos ouvintes, amigas e amigos do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Nesta sexta-feira são 19 horas e 30 minutos. Bom, meus queridos e minhas queridas amigas, amigos, na semana passada nós trouxemos como tema, nós falamos sobre a lenda, sobre a tradição de Hiram Abif, o arquiteto, o artífice, o construtor do célebre e glorioso templo do rei Salomão. Como um adendo, não exatamente uma continuação, mas um adendo, um tema relacionado diretamente e que desperta muito a curiosidade de todos nós, o inconsciente, né? Nosso inconsciente coletivo, e isso afeta, gera interesse em pessoas de todas as idades, de crianças até adultos, o Templo de Salomão. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os mistérios e sobre a grandiosidade e o simbolismo, o significado do glorioso Templo de Salomão. Como eu estava dizendo, é um tema que nos fascina a todos. Vocês veem que existem livros, existem filmes que estão baseados direta ou indiretamente à tradição do rei Salomão e do seu templo. Nós podemos até citar como, por exemplo, o próprio filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que fala, né, da busca da Arca da Aliança, e também o próprio livro do inglês Rider Haggard, que é As Minas do Rei Salomão, um clássico da literatura inglesa e mundial. E existem inúmeros outros. E esse relato, né, do reinado de Salomão e da construção do templo é um dos mais bonitos e um dos mais fascinantes e ao mesmo tempo enigmáticas passagens bíblicas, né, do Velho Testamento. As informações que eu vou trazer agora, gente, tem como base justamente o próprio Velho Testamento, assim como as tradições, as doutrinas que nos são transmitidas nas escolas de iniciação. Aqui no fato do que nós recebemos na nossa escola, na Sociedade Brasileira de Eubiose. A eubiose, como nós já tivemos oportunidade de falar, ela engloba as tradições herméticas, as tradições maçônicas, teosóficas, rosacrucianas, dentre outras. Então engloba, inclusive, esse estudo e essa assimilação, podemos dizer assim, né, dessa história tão bonita que é a história da construção do Templo de Salomão. Certo, gente? Então, o Templo de Salomão foi idealizado por seu pai, o rei Davi. Rei Davi, o célebre rei Davi, o rei salmista, que após muitas guerras, após muitas batalhas, ele conseguiu trazer estabilidade para o seu reino. As tribos hebraicas foram unificadas em um único estado, com a capital em Jerusalém, e isso trouxe uma estabilidade político, econômica, social muito grande para o país. Quando Davi, naturalmente, tinha já esse projeto de construir um templo dedicado ao Deus Altíssimo, dedicado ao grande geômetra, ao grande arquiteto do universo, a Javé, Jeová.
Só que Davi não teve como levar esse projeto adiante e legou ao seu filho Salomão que o realizasse. Salomão, após a morte de seu pai Davi, sobe ao trono com, como eu disse, com um país estável, né? Com o país pacificado e em pleno desenvolvimento, com uma grande circulação de riquezas. Salomão, ainda muito jovem, já se mostrava um grande sábio. Salomão é conhecido por sua grande inteligência, sua grande sensibilidade e seu notório senso de justiça. Inclusive, o próprio nome Salomão, em hebraico Shlomo, tem como uma das suas acepções dos seus significados justamente o puro, a pureza. Então, Salomão está relacionado a essa ideia, a esse princípio de pureza que o possibilitou, inclusive, de levar adiante o projeto da construção do templo e realizar essa ideia, esse projeto que tinha sido idealizado por seu pai, levar adiante e terminar a construção do templo. A construção do templo, pessoal, começou, segundo o relato bíblico, no 4º ano do reinado de Salomão. Salomão, Davi e, lógico, e por conseguinte, Salomão pretendiam erigir esse templo, construir esse templo em glória, em consagração, como um templo dedicado ao grande Deus, ao Deus Altíssimo, e também para guardar, para depositar as grandes relíquias do povo hebreu, que estavam depositadas no tabernáculo e na lendária Arca da Aliança. Se diz que na Arca da Aliança, conforme a tradição, estavam guardadas as tábuas da lei e outras relíquias que Moisés trouxera do Egito por ocasião do êxodo do povo hebreu. Lembre-se que isso aconteceu cerca de 400 anos antes da construção do templo. A construção do templo não se tem certeza, existe uma certa divergência quanto teria começado, mas tudo indica que começou entre o ano 1000 e o ano 850 a.C., por volta aí, ou no século 8 ou no século 9 a.C., enquanto que o êxodo ocorreu no século 13 a.C., o êxodo de Moisés. E na Arca da Aliança estariam depositadas, portanto, as tábuas da lei, a vara de Arão, o vaso do maná, isso tudo dotado de grandes significados, de grandes simbolismos, além do próprio tabernáculo para ser depositado no templo dedicado ao Deus Altíssimo. Salomão, portanto, começou esse projeto se aliando ao rei fenício, ao rei de Tiro, chamado Irã, que era um grande amigo do seu pai. Já era um grande amigo do seu pai Davi. Existia um intercâmbio muito grande entre o reino hebreu, o reino judeu, e o reino da Fenícia, os reinos da Fenícia, na verdade, né? Os fenícios eram exímios navegadores e era também um reino muito, muito rico. Salomão solicitou, na verdade, pediu auxílio ao rei Irã, que lhe fornecesse não apenas mão de obra, né, mas que ele enviasse a sua equipe de arquitetos iniciados nos processos de geometria sagrada, aqueles que conheciam as proporções áureas, que conheciam as medidas canônicas. Que isso estava, essa classe de iniciados estava ali resguardada na antiga Fenícia, que eram ainda remanescentes, né, de uma ordem que existia na antiga Grécia, né, que os arquitetos dionisíacos.
cujo grão-mestre, cujo líder era Irã Abif, que nós tivemos oportunidade de falar na semana passada um pouco sobre a história de Irã Abif, o artífice, o arquiteto do Templo de Salomão. Então, Irã Abif foi a Jerusalém e ali começou a erigir o templo, conforme solicitado ao rei Salomão e em obediência aí aos cânones da geometria sagrada. O templo foi construído aos pés do Monte Moriá, do sagrado Monte Moriá em Jerusalém, e para tal projeto, para tal façanha, foram utilizados, segundo o relato bíblico, 153.600 pessoas no processo de construção do templo. Teriam sido 70 mil operários, 80 mil talhadores de pedra e 3.600 mestres de obra, que disso derivou, inclusive, a tradição maçônica, né, de aprendizes, companheiros e mestres. Aprendizes, os operários, companheiros, os talhadores de pedra e os mestres propriamente ditos, os mestres de obra, do qual Irã Abif era o grão-mestre. E que teve, como nós relatamos na semana passada, um final muito trágico, sendo assassinado dentro do Templo de Salomão, quando da finalização da construção. Os fenícios também, pessoal, eles forneceram ao rei Salomão, para a construção do templo, os metais, as pedras e as madeiras necessárias para a construção do templo. Os fenícios, como nós já dissemos, eram exímios navegadores. E eles iam se abastecer de ouro, de prata, dos mais variados metais, pedras preciosas, madeiras nobres, como o cedro que já é natural do Líbano, mas outras madeiras como o cipreste, como o sândalo, eles iam se abastecer num lugar que é citado na Bíblia como a terra de Ofir. Essa terra de Ofir, não existe até hoje um consenso entre os historiadores, entre os pesquisadores, onde seria a localização destas terras. Existem aqueles que falam que seria na África, alguns chegam a falar até que seria na Ásia, na Índia, mas existem historiadores muito sérios, pesquisadores, arqueólogos muito sérios, que comprovam que essa terra de Ofir seria localizada ao norte da América do Sul, na região da própria Amazônia. Tá? Então, que as lendárias minas do rei Salomão seriam localizadas na região norte aqui do nosso Brasil. Podemos citar como fontes, para quem tiver interesse em pesquisar, os trabalhos do brasileiro amazonense saudoso, infelizmente esquecido, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, e também do próprio Ludwig Schwenhagen, um historiador, pesquisador austríaco que viveu durante anos no norte do Brasil, especialmente no Piauí, e muito pesquisou e tem muitas evidências da presença dos fenícios, dos hebreus, dos gregos no Brasil antigo, no Brasil pré-cabralino, né? Na verdade, aí o Brasil há cerca de 3.000 anos, que é justamente a época em que foi construído o próprio Templo de Salomão. O templo era de uma glória, de uma grandiosidade que nós não conseguimos nem imaginar. Ele era todo revestido em ouro, de madeiras nobres, e tudo isso feito também, gente, de acordo com os cânones da matemática sagrada, da geometria sagrada, porque Irã Abif e os seus discípulos, os seus mestres também, ali presentes,
Eles não eram apenas arquitetos, eles eram artistas, artífices. Eles talhavam madeira, etc., né? Eles construíam imagens, e tudo de acordo com a geometria sagrada. Então, segundo o relato, era de uma grandiosidade, de uma beleza sem igual. No centro, no próprio centro do Templo de Salomão, foi criada uma câmara especial, que representava justamente o próprio núcleo do templo, que era chamado do Santo dos Santos, ou Sanctum Sanctorum, que foi o lugar resguardado, o lugar projetado para ser depositada a Arca da Aliança e o tabernáculo, né? E pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa câmara, né? Só realmente aqueles que eram iniciados nos mistérios hebraicos, do qual, naturalmente, Salomão era o seu grão-mestre. É interessante também, pessoal, trazer essa informação de que do Templo de Salomão, no Templo de Salomão, foram erigidas duas colunas principais chamadas de Jaquim e Boaz, as colunas J e B, sendo que representam o próprio jogo da polaridade, sendo o J relacionado ao rigor e o B relacionado ao amor, a coluna J a espada e a coluna B ao báculo, a coluna J ao conhecimento, a coluna B à devoção, e todo o jogo da polaridade. Aliás, os mistérios, as próprias leis herméticas estavam presentes ali também no Templo de Salomão. Vem aí que nós estamos falando da lei hermética da polaridade, presente na coluna J e B, e também no próprio piso do Templo de Salomão, que é aquele piso quadriculado, preto e branco, semelhante a um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Nesse período, pessoal, foi a glória de Israel, né, como eu já falei. O templo demorou, segundo relatos, 7 anos para ficar pronto, e teve uma duração, teve vida durante cerca de 400 anos. E o primeiro templo, que é esse que foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios quando Jerusalém foi conquistada e o povo hebreu foi levado em cativeiro para a Babilônia. Os babilônios destruíram, saquearam e destruíram o Templo de Salomão e levaram o povo hebreu ao cativeiro na Babilônia. Isso aconteceu, gente, porque depois da morte de Salomão, Israel entrou novamente num processo de divergências, de disputas e de decadência. O reino foi dividido novamente, ficou estabelecido o reino do norte, Israel, com as 10 tribos, e o reino do sul, com capital em Jerusalém, que reunia as tribos de Judá e de Benjamim. O reino de Israel caiu perante os assírios, perante a conquista assíria, que levou à dispersão das 10 tribos, que acabou ficando conhecida aí na história como as 10 tribos perdidas de Israel. E o reino de Judá caiu sob os babilônios, caiu sob os babilônios quando ocorreu esse fato terrível, que foi o saque e a destruição do templo. Nesse contexto, a Arca da Aliança desapareceu, não se teve mais notícias dela, e o povo hebreu ficou em cativeiro durante décadas na Babilônia. Quando eles foram libertados, quando os judeus, aí já chamados de judeus, que eram do reino de Judá, quando eles retornaram,
ali a Palestina, iniciou-se a construção do segundo templo de Salomão, que era o templo, por exemplo, que era frequentado pelo avatar a Jesus, né? Nosso querido Yoshua, nas citações ali do Novo Testamento. O segundo templo de Salomão foi também destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, ou seja, aí algumas décadas, 3 décadas e pouquinho depois da morte, né, depois da crucificação, melhor falar assim, da crucificação do avatar Jesus. No ano 70 depois de Cristo, após as rebeliões dos judeus, as diversas rebeliões, os romanos destruíram o templo, o segundo templo de Salomão, e expulsaram os judeus da Terra Santa. Aí houve o que? A diáspora judaica ao redor do mundo. E o templo foi destruído, e dele só resta o que nós conhecemos hoje como o Muro das Lamentações, ali em Jerusalém. Bom, gente, o Templo de Salomão, portanto, nós vimos que ele é dotado de um grande simbolismo, de um grande significado para nós todos, não apenas para judeus ou para cristãos, mas para todos nós seres humanos, porque o Templo de Salomão representa, num primeiro momento, uma projeção do próprio templo do Deus Altíssimo, o templo que nós não conseguimos nem conceber, né? O templo do próprio Eterno, certo? E ao mesmo tempo, o Templo de Salomão simboliza o nosso próprio templo interior. Todos nós somos um templo. Todos nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós temos o Graal dentro de nós. Todos nós temos a Arca da dentro de nós. Esse simbolismo da aliança com o Eterno, da volta, do nosso retorno à casa do Pai, do retorno às nossas origens, do retorno à nossa pureza, à nossa consciência, a volta ao nosso sol interior, tudo isso está relacionado diretamente a esse magno simbolismo do Templo de Salomão. E as suas destruições mostram também, refletem esse próprio distanciamento do ser humano da sua essência, do seu Deus interior, do seu templo interno. Todos nós devemos buscar nos conectar novamente, buscar a chave do nosso templo e nos conectar, buscar a nossa aliança, buscar a nossa arca, buscar a nossa conexão à nossa arca e restaurar a nossa aliança conosco, com o nosso eu interior. Aí está o próprio sentido do próprio termo religião, como religar. Vejam que foi nos subterrâneos das ruínas do Templo de Salomão que em 1118 depois de Cristo foi fundada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários, que nós já tivemos oportunidade de falar em outras oportunidades. Também existe uma relação simbólica muito grande para quem se interessa por tarô, do Templo de Salomão com o arcano 2 do tarô maior, a sacerdotisa. A sacerdotisa representa os mistérios do próprio Templo de Salomão. É o chamado arcano de Ísis. Existe um programa do Semente Abstrata falando especificamente sobre o arcano 2, para quem tiver interesse em constatar ali. Tá bom, pessoal? Desejo a todos aí uma excelente semana, uma semana iluminada, e a semana que vem estamos de volta.